corte rápido. A Terra ela não tem um movimento em órbita circular. A rotação dela e tudo mais não é tudo perfeitinho. Ela tem nutação, ela tem precessão, que ela roda como se fosse um peão. Sei. Um pouquinho assim. Ah, é? Que aí é o que dá origem às eras. Que fala era de aquário, era de peixe. Tem o de nutação, que ela fica meio que assim também. Ah, vá. E aí, com... Ela vibra assim? ela vai dando uma vibração assim. Foi um astrônomo chamado James Bradley que conseguiu observar isso. Caramba. E isso em 1800 e não sei quando, se eu não tô falhando a memória. Então a gente tem a translação, que é em volta do Sol, a rotação, que é em volta do próprio eixo. Precessão, que ela vai girando assim. Ela dá como se fosse um peão. Sei. E ela ainda vai fazendo, meio que vibrando um pouquinho assim. E tudo isso por Tem causa outros do Sol? movimentos também. Tudo isso influência do Sol ou de outras coisas? Cara, isso é complicadíssimo, porque você tem que voltar na hipótese da nebulosa solar, que é como surgiu o sistema solar. E aí tem o disco protoplanetário, cheio de poeira, como surgiram os planetas e tudo mais. Pelo que eu lembro de ter lido sobre como surgiu o sistema solar, é que os objetos foram se batendo, foram destruindo, e foi meio e foi sobrando o que tá aí, né? E o detalhe certinho, físico, matemático, do processo de como essas coisas ocorreram é estudo de agora. Tem pessoas, a gente tá conversando aqui, tem pessoas no mundo inteiro fazendo seus mestrados, doutorados, pós-doutorados nessa área. Por que os planetas estão mais ou menos na mesma linha, né? Eles não estão um para cima, um para baixo? Tem? Isso aí seria a inclinação de órbita que você tá falando. Existe isso? Tem. Plutão, por exemplo, ele tá mais ou menos assim, ó. A inclinação da órbita dele é muito alta. Ele não tá na mesma linha. Não são todos girando aqui assim, como se fosse um plano, não. Como a gente vê Você tem excentricidade não, desculpa, inclinação de órbitas diferentes em torno do Sol, sabe? E a excentricidade é se você tá girando em torno de você tá girando como uma circunferência ou então uma elipse, por exemplo. São elipses, ou então uma hipérbole. Tá. Ou então, são seções cônicas que chamam, né? Pega um cone, aí vai com um plano e corta o cone em diferentes ângulos. Você gera... Mas se a gente fosse explicar de uma forma bem fácil como surgiu o sistema solar, como hipótese nebular. É o que chama hipótese nebular. Você teve uma nebulosa. Tá. Essa é a maneira simples. Você teve uma nebulosa e aí, com o tempo, a gravidade foi colapsando essa massa. E aí foi gerando as estrelas, várias estrelas. A gente não sabe ainda o certo se foi 2, 3, 4, 5 quantidade de estrelas que surgiu dessa nebulosa solar. E aí teve o Sol ali dentro daquela nebulosa. Aí você tem outras estrelas. Aí tem as teorias de conspirações que surgem aí também, que vem disso. A conspiração ela não surge sozinha. Tem uma estrela anã, irmã do Sol. Nêmesis, não sei o quê. A conspiração não surge sozinha. Ela pega as perguntas não respondidas, que a galera deixa em aberto e preenche, sabe? Aí tinham essas estrelas que elas estavam se aproximando pela gravidade. Não, a própria massa, o gás. A massa, Exato. O próprio gás. E aí colapsou e teve uma explosão? O que é? Afastamento? E aí você vai tendo ali a protoestrela surgindo, acumulando gás ali, se esfriando um pouquinho e tal. Aí começa a formar ali, etc. E os gases começam a se afastar assim, formando um disco protoplanetário que fica girando em torno dele. Isso você, lendo um livro específico sobre sistema solar, essa é a introdução, sabe? E aí você tem esse disco protoplanetário. Sem planetas ainda, sem nada. Sem planetas. Aí geralmente você tem ainda alguns pedaços de matéria. Tipo, as matérias mais leves. Por exemplo, sei lá, metano, hidrogênio, essas coisas vão mais para fora, já que são mais leves, então são mais fáceis de ser empurradas. As coisas mais pesadas são mais difíceis de ser empurradas, então elas ficam mais para dentro do sistema. E aí começa a ter os planetas rochosos. Essa é a ideia. Os planetas rochosos são mais interiores, os gigantes de gás e de gelo são mais para fora e tudo mais, justamente porque no momento em que está toda aquela confusão, os materiais mais leves vão sendo empurrados mais para longe. A estrela está emitindo radiação. A radiação carrega momento, que chama, que é tipo um empurrãozinho, é a própria luz dando um empurrãozinho nas coisas para elas irem mais longe. Esse mesmo empurrãozinho vai ser igual em dois objetos diferentes, mas o objeto mais pesado vai ser empurrado menos que um objeto mais leve, né?
E vai surgindo. É basicamente esse vai surgindo que eu tô dizendo, que parece que é meio, sabe, aleatório. É porque tem muita coisa que não tem ainda a explicação. Entendi. São objetos de pesquisa. Aí tem migração planetária, como é que Júpiter surge, por que não é por que Saturno não tá no lugar de Júpiter, por que Júpiter não tá no lugar de Netuno, sabe? Por que lá mais pro exterior são materiais do tipo que chama de gelo, de água, né? Aí tem metano e tudo mais, e mais pra dentro é rochoso, que é de rocha mesmo. Por quê? Entendeu? Como essas coisas? Na verdade não é por quê, é como. Porque não é coisa de ciência. Ah, é? Não, porque trata-se do propósito. Ah, entendi. Ciência é um recorte da realidade para te explicar como as coisas funcionam, o mecanismo, o processo. Por quê? Não é porquê. Porque as coisas são desprovidas de intenção, né? Não, porque o porquê envolve o propósito. Então, intenção. Por exemplo. Por que surgiu o sistema solar? Porque surgiu, né? Não tem... Porque Deus quis. Você pode falar o que você quiser. Algum alienígena criou, isso vai vir depois. Mas por que o alienígena criou? Exatamente. Então, por que a redoma é de acrílico? Calma. Ainda não chegamos nessa parte. Meu Deus do céu, cara. A gente falando de criação do sistema solar, o cara já tá na Terra plana. A gente sabe que é Terra plana, ele também concorda que é Terra plana, a gente vai chegar nesse ponto. E por que é Terra plana, não como é Terra plana. Mas o lance do... o lance do como, mesmo que a gente descubra que seja Deus ou que seja um alienígena, uma inteligência superior, não é o porquê, é como ele fez isso. Ah, foi um alienígena e como ele fez, né? Ele usou tal energia, usou tal coisa. O como é a ciência. Existe uma grande diferença, olha como é que é pesado isso. Existe uma grande diferença entre perguntar como o universo surgiu e por que o universo surgiu. Com certeza, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas voltando aí no sistema solar, então a gente tem essas aglomerações, pequenos planetas rochosos, planetas mais gasosos e tal, e eles estão rodando em volta desse bolo que é o que seria o Sol, né, no começo do Sol, e imagino que teria, sei lá, milhares desses corpos batendo, quebrando e se expulsando até que ao longo dos milhões de anos. Um tipo de uma seleção natural também, poderia se chamar, desses... Não seria o termo correto, né? Mas é o tipo de... Vai ficando alguns vão se aglutinando, vão juntando pedacinhos em pedacinhos assim, vão se fundindo e aí vai girando um corpo maior até que tem um corpo tão grande que alcança equilíbrio hidrostático que chama e vira um planeta, aí fica redondinho, bonitinho, nada plano. Fica redondo? Equilíbrio hidrostático. Mas qual é a explicação disso? Porque Por que não é uma forma quadrada, por ela exemplo? porque é o menor estado de energia da natureza. É o que gasta menos energia para existir. Basicamente é assim. E por que é igual a bolha de sabão. Por que ela ela é redonda? É a menor energia gasta para aquilo ali existir. Você pode entender dessa maneira. A natureza ela é econômica. Mas a fruta tem a ver também com isso? Não, né? Não necessariamente, mas aí eu não saberia te dizer. Por que nada é fruta? Não, mas qualquer coisa. Se você está falando que a menor o que se gasta menos energia, por que a gente não vê a forma circular mais presente em forma de pedra, quando as coisas são mais aleatórias, assim? Não sei se você entendeu a minha pergunta, não sei se tem a ver também. Não entendi direito. Você tá falando qualquer coisa? Qualquer coisa, todo mundo é bola. O mundo feito de bolas, assim. Eu não entendi esse lance de gastar menos energia. Porque, por exemplo, vamos lá, por que isso aqui não é por que isso aqui não é uma esfera? Isso aqui é um sólido, eu moldo ele do jeito que eu quero, acabou. Eu não tenho forças externas aqui, tipo... Não tem erosão, tem... mas que seja capaz de transformar isso aqui numa bola, numa esfera. Mas, por exemplo, numa bolha... Mas eu tenho aqui, né... Numa bolha de sabão, por exemplo, por que agem essas forças numa bolha de sabão? Porque você tem a tensão superficial ali muito fininha, muito fraquinha, as forças externas, pressão interna e pressão externa, ela faz com que aquele negócio ali fique uma bolinha. Corte rápido.